Quantos desejam manifestar o reino de Deus aqui na terra? 4 pessoas, já está bom, já está legal para começar. Eu acredito que esse é o desejo de todo aquele que ama Jesus, né? É porque eu fiz a pergunta errada, perdão. Tá jóia, de qualquer jeito eu vou andar mesmo. Obrigado. Tá. Aleluia. Então a pergunta é: quantos aqui amam Jesus? Eu sabia que eu tinha perguntado errado. Então quem ama Jesus deseja ver o reino manifestado. Sim ou não? Desejamos ver o reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo, conforme Paulo ensinou aos Romanos 14, 17. Nós desejamos ver esse reino manifestado, tocando pessoas, mudando a sociedade, transformando famílias. Nós desejamos ver as pessoas vivendo aquilo que a gente tem começado a viver, sim ou não? Esse é o nosso sonho, ver o reino de Deus manifestado na terra. Só que, baseado nesse texto, eu pude ver na vida de 2 discípulos de Jesus, que não eram dos 12, mas eram discípulos também. Vamos ver aí no texto que eram discípulos. Então a gente vê que os 2 homens de Lucas 24, um deles chama Cleopas, o outro a Bíblia não relata o nome. Eles começaram a viver o reino, a aprender sobre o reino de Deus. Eles começaram a ver a manifestação do reino de Deus na terra através de Jesus. E de repente, com uma situação inesperada, num momento que foi mais do que um momento, mas um tempo de crise, eles tomaram uma outra rota, um outro rumo. Observe aí, por favor, Lucas 24. A partir do versículo 13. Obrigado, Elvis. Diz assim: todos acharam? Tem aí na sua Bíblia? Que bom. Naquele mesmo dia, Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, aproximadamente 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Como eles pararam? Entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? Como se não soubesse. Deixa eu abrir um parênteses aí. Ele sabe de tudo. Não se preocupe, Ele sabe de todas as coisas. Não fica preocupado pensando: mas Senhor, Tu não estás vendo? Ele está vendo. Ele sabe de todos os acontecimentos da sua vida, do início ao fim. Mas vamos voltar. Então Jesus pergunta a eles: quais são esses acontecimentos? Como se não soubesse. E explicaram, versículo 19, tá? O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam.
É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Até aí por enquanto. Então, em meio à crise que se instalou com a morte de Jesus, o cenário mudou, o coração dos discípulos foram abatidos, e esses dois aqui, conforme eu falei, conforme nós lemos, que eram discípulos também, decidiram sair de Jerusalém, talvez com medo, por causa da perseguição que poderia começar. Ora, se fizeram isso com o mestre, o que não iam fazer com os demais? Então eles seguem essa rota rumo a uma aldeia chamada Emaús, mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. E conforme eles vão andando, alguém muito especial se coloca ao lado deles e começa então a caminhar. Só que essa pessoa, já lemos quem é, percebe algo diferente. Na verdade, o estranho ele não é reconhecido. É verdade, ele não estava com aquele aspecto físico como eles o conheceram. O aspecto dele era outro. Mas será que não havia sinais suficientes de que aquele homem que se colocou ao lado deles era diferente? Você já se aproximou de alguém assim que você... De repente você sentiu a presença de Deus naquela pessoa, sentiu paz, sentiu unção, sentiu graça, se sentiu bem. Já aconteceu com alguém aqui? Com 6 pessoas só? O negócio está ruim, viu? Por favor, não é possível. Você nunca sentiu a presença de Deus na vida de alguém, nem que seja de Jesus. Sabe o que é, gente? Talvez é porque a gente tenha andado demais com os homens. Nenhum problema. O problema é que esses homens estão andando demais com os homens. E por isso essa pergunta que eu fiz talvez seja estranha para alguns. Sentir a presença de Deus na vida de alguém? Não, nunca senti. Então pensa, fica refletindo sobre isso, mas vamos lá. Então, a aparência poderia ter mudado, mas se eu já senti a presença de Deus na vida de pessoas, senti mesmo, e não foi 1 ou 2 vezes, será que não era para se sentir a graça, a unção, a vida de Deus sobre aquele homem? Ou, deixa eu transformar isso numa pergunta: será que não foi estranho Jesus em pessoa se colocar ao lado de 2 discípulos, não eram 2 fariseus religiosos e tal, e ele não ser reconhecido? Quem aqui acha que foi estranho eles não reconhecerem? Levanta a mão, por favor. Eu também acho. Porque Jesus não era uma pessoa comum. Ele destilava graça, paz, bondade. Você já esteve perto de alguém ou conheceu alguém que você pensou assim: rapaz, essa pessoa tem um coração bom. Que pessoa boa. Já aconteceu com alguém? Por favor. Nem que você esteja profetizando, mas levanta a mão aí. É tão bom quando você conhece alguém, você aproxima de alguém, você sente, né? Rapaz, que pessoa boa. Não é? É? Não? Não é? É ruim? Mas a primeira pergunta que eu quero fazer: o que impediu eles de o reconhecer? Porque para manifestarmos o reino na terra, algumas coisas precisarão acontecer em nossa vida. Só que antes delas acontecerem, talvez a gente precise eliminar outras.
manifestar o reino na terra é andar com Jesus e andar como ele andou. Eu resumo assim, eu sou prático e sou uma pessoa simplista. Então talvez você não ouça aqui algo muito profundo, mas pelo menos o que eu falar eu acredito que você vai entender. O que estava impedindo eles? Jesus dá uma dica para nós. Vamos lá. Primeira coisa, no versículo 17, qual é a primeira coisa que Jesus pergunta a eles? O que é que vos... Versículo 17, Lucas 24. O que é que vos preocupa? Sabe uma coisa que tem nos impedido de reconhecer Jesus, de andar como ele andou, logo de manifestar o reino da terra? Temos andado como igreja preocupados demais. Com o quê? Não sei. Só desconfio que não é com o reino de Deus. Concorda, né, pastor? Então a primeira coisa, Jesus, ele não andava pelas beiradas, sabe? Ele ia direto ao ponto. Ele não perdia tempo. Eu creio que Jesus não era uma pessoa que via alguém com aspecto de quem estava sofrendo e aí chegava e: olá, tudo bem? Eu creio que ele ia uma pessoa já ia dizendo: o que está te afligindo? Direto. Aliás, se você não está disposto a ajudar a pessoa, nem pergunta se está tudo bem, porque pode ser que ela responda: e agora, como é que a gente vai ficar? Às vezes a gente pergunta só por educação, né? Mas fecha parênteses. O que é que vos preocupa? A segunda pergunta, aí ele fala: e do que? Segunda pergunta: e tratando à medida que caminhais, ou seja, e o que é que está ocupando o vosso coração? O que é que tem deixado você tão preocupado? Essa é uma palavra para a igreja. Eu sinto Jesus perguntando para a sua amada igreja, quem ele ama: igreja, eu te amo. Vocês dizem que me amam, mas por que vos tenho achado tão preocupado? O que é? E vem cá, em segundo lugar, o que é que está ocupando o seu coração à medida que você caminha? Ele mesmo disse: onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Você quer encontrar o seu coração? Quais são as coisas mais valiosas para você? Ou seja, o que é que mais tem ocupado sua energia, seu tempo, seu sono? Você vai achar o seu coração. E aí a gente vai identificar se nós realmente queremos o reino em primeiro lugar. Ele não pediu exclusividade ao reino, ele pediu primazia. Mateus 6:33, Lucas 12:31, ele disse: você pode buscar as demais coisas, cada um a seu tempo. Sim, família, tem algo mais nobre e importante aqui na terra do que família, amigos, trabalho. Então ele disse: cada coisa no seu lugar, cada coisa tem o seu grau de importância. Mas em primeiro, a primazia deve ser buscado o reino. Cada coisa tem seu grau de importância, mas buscar, minha amada igreja, em primeiro lugar o reino de Deus, porque se assim você fizer, as demais coisas que você precisa e que eu sei que você precisa, vos serão acrescentadas a seu tempo e ao meu modo. Mas eu encontro uma igreja tão preocupada e tão ansiosa. O que é que vocês, à medida que estão caminhando, estão tratando? Ou seja, o que é que está ocupando o coração de vocês? O que é que tem te deixado ansioso, ansiosa? Isso provavelmente tem te impedido de reconhecer Jesus tão perto e querendo tão pouco. Ele quer pouco? Muito.
eu te garanto, de você, muito pouco. A mesma coisa que ele queria deles, um pouco de comunhão, só isso, comunhão. E aí, quando Jesus faz essas perguntas, eles param. Alguma coisa mexeu. E como eles param? Final do versículo 17. Como eles pararam? Entristecidos. Aqui está o terceiro aspecto que tem impedido a amada da igreja de reconhecer Ele e, por consequência, manifestar o seu reino. Tristeza. Mas se fosse uma tristeza pelas nossas falhas e pelos nossos pecados, menos mal. Essa é uma tristeza que produz fruto. Paulo ensina sobre isso. Mas muitas vezes é uma tristeza baseada nas coisas do mundo. Olhamos o homem ímpio prosperando e muitas vezes paramos entristecidos, pensando: poxa, eu tenho ralado, eu tenho suado, eu tenho trabalhado, ninguém me reconhece na igreja, eu não consigo comprar aquele celular. Eu ia falar carro, não vou nem chegar tão longe. Eu não consigo trocar meu celular. Oh, que droga de vida, dá tudo errado. Para completar, meu celular quebrou. Peraí, mano, tem pessoas clamando por você. Esquece um pouco do teu reino e manifesta o reino de Deus na terra. Então a tristeza segundo o mundo, a Bíblia fala tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. A segundo Deus é para produzir em nós arrependimento e mudança. Segundo o mundo é por não termos o novo, sei lá o que da moda. Então nós estamos, com todo respeito, amados irmãos, e eu não estou exortando, tá? Eu não vou em nenhuma igreja para exortar ninguém, porque essa autoridade eu entendo que pertence aos líderes. Mas eu me sinto à vontade aqui para dizer que assim está boa parte da igreja do Cordeiro, preocupada demais, ansiosa e entristecida como as pessoas do mundo, sem tirar nem pôr. Há tão pouca diferença. Na época de minha preciosa vovó, que foi uma mulher preciosa, temente a Deus, que já partiu, os crentes não precisavam nem cobiçavam muitas coisas. Eles estavam satisfeitos em ir para um culto, abrir uma harpa ou um hinário. Ninguém ficava chateado se a banda atrasava, sabe por quê? Não tinha banda, cara. Mas os jovens também não iam para os cultos, porque ia ter jogos de luzes e uma apresentação diferente. Eles iam porque lá estaria a glória ou a presença de Deus. Eles iam para orar e buscar Deus e nada mais. E não havia, eu gostei, eu não percebi, eu sou meio desligado com algumas coisas de internet, mas eu não sei se foi eu que não vi ou foi de propósito que o pastor Edinaldo não colocou. Eu não vi nome de ninguém na divulgação desse evento. Não sei se teve, mas nas propagandas que vi, eu não vi nome de ninguém. Eu acho que isso é um bom progresso, porque pessoas virão: esse tema me interessa, beleza. Quem vai estar? Se o ministério é de confiança, você vai. Uma coisa é certa: pode ter algum cantor famoso ou pode ter alguém não famoso, mas se é um lugar onde Deus tem compromisso, então Jesus vai estar. Se é um lugar que as pessoas têm compromisso com Deus, né? Ele vai estar. E ele deveria ser suficiente, eu acho. Eu acho que Jesus, para mim, ele é suficiente. Mas vamos lá. Então eles pararam entristecidos. E o quarto e último aspecto que impediu eles de reconhecer foi
A incredulidade. Qual foi o primeiro que eu falei? Preocupação. Segundo, a gente pode falar ansiedade. Aí o terceiro, e o quarto, diga por favor, incredulidade. Porque aí Jesus pergunta: o que é que está ocupando, preocupando? E eles começam a falar. E naquela declaração eles dizem: sabe o que acontece, Senhor? Sabe o que acontece, homem estranho, que não sabe, o único que não sabe de nada do que aconteceu em Jerusalém? Sabe nada. É que nós esperávamos que fosse Ele a redimir Israel, mas hoje já é o terceiro dia. Deixa eu abrir um parênteses e dizer para você: o terceiro dia não acabou ainda. Ei, calma. O terceiro dia não acabou. Ele disse que vai fazer. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Alguém tem? Eu estou aqui talvez só para dizer isso. O terceiro dia ainda não acabou. Espera um pouco mais. Igreja do Senhor, segura a onda um pouco mais. O terceiro dia não acabou, porque o terceiro dia ele rompe a humilhação e a morte com a ressurreição. Espera. Nós esperávamos. Não esperamos mais. É aqui que muitos cristãos têm sido vencidos. Na espera, no processo do tempo. Não desista em nome do Senhor. O terceiro dia não acabou. E aí, Jesus então começa um processo. E a primeira coisa que ele faz, maravilhosa. Aleluia. A primeira coisa que ele faz, ele dá um passeio pelas Escrituras. Observe agora o versículo 27, por favor. Eu estou muito feliz que eu estou vendo pessoas muito preciosas, muito queridas para nós. Renildo, amigo de avivamento de longas datas, feliz de saber que está congregando aqui. Pessoal de Garanhuns, pessoal muito querido, Deus abençoe vocês. Um bom retorno para casa já já. Michele de uma pessoa. Tem mais? Quem está com você aí, Michele? Uau! Que turma preciosa. E os irmãos da Nova Aliança. Amém? Amém? E eu estou com os meninos aí. Eles são um pouco estranhos, mas são todos profetas, intercessores e acima de tudo amigos. Então, como Jesus vai quebrar a preocupação, a ansiedade, a tristeza e a incredulidade? Como quebrar isso para que eles voltassem ao propósito de continuar a missão de manifestar o reino de Deus? Versículo 27, por favor. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Primeira coisa que Jesus fez, um passeio pelas Escrituras. Quantos querem se ver livres da preocupação, ansiedade, incredulidade? Qual foi a outra coisa? A tristeza. Quantos querem se ver livres dessas coisas que vêm sobre todos? Vem contra todos nós, vem ou não vem? Ninguém está isento disso. Mas como se vê livre disso? Primeira coisa, volte a passear. Volte a passear pelas Escrituras. Então Jesus, ele poderia ter dito assim: gente, vocês não estão entendendo nada, vocês dois, para aí, sou eu. Poderia ou não ter feito isso? Mas como vem com isso? Como vem a libertação? Como se é liberto? Mateus 22, 29.
Errais por não conhecerdes nem o poder de Deus. Em João, Jesus fala: conhecereis, João 8, 32 a 36, conhecereis vos. Então Jesus poderia ter dado uma experiência, sim, mas para a incredulidade, ansiedade, estresse, preocupação e etc., uma experiência só não vai resolver. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos tendo experiências com Deus, sim ou não? Sim. Mas nós estamos também expondo a palavra. As experiências nos marcam, as experiências aquecem nosso coração, as experiências com Deus despertam ou aumentam a nossa paixão, mas a verdade ou a exposição à verdade traz libertação. E aí Jesus, que poderia ter dado uma simples experiência, seria suficiente. Ele traz de volta eles para as Escrituras, e começando de Moisés, ou seja, da lei, ou seja, do Gênesis, ou seja, do início de tudo. Ele vai pelos profetas até chegar provavelmente em Malaquias. Igreja do Senhor, depois de tantas coisas que tem sido agregada a nós, multidões, conferências, luzes, cantores, mídia, se ainda assim você está preocupado, triste, ansioso, então tenta isso aqui. Volta às Escrituras. Volta às Escrituras, igreja. Volta às Escrituras. Se apaixona novamente. Deixa que o Espírito te guie do início de tudo, como começou tudo. Eu quero te desafiar a ler a Bíblia, ou voltar a ler a Bíblia com olhos diferentes. Não mais, mas uau! Aleluia! É tão bom quando você está lendo, de repente algo como que salta aos seus olhos e você olha assim: onde é que isso aqui estava que eu nunca vi? Quem já teve essa experiência? Que precioso! Então Jesus começa do Gênesis. Ele começa pelas Escrituras e dá um passeio pelas Escrituras. Mas só que, se ainda depois disso continuamos agitados, preocupados, ansiosos, entristecidos, etc., a gente pode perder ele. Porque olha o que aconteceu, versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, o que é que Jesus fez? Menção de passar adiante. Ou seja, isso aqui é uma forma educada que a Bíblia encontrou de dizer: estava chato o papo, estava chata a companhia. Vamos lá, somos crentes, mas podemos falar a verdade. Você já esteve na companhia de alguém que você pensou assim: às vezes no trabalho, né, tem que ouvir certas conversas e você fica sua graça, né? Ou você fica: que papo chato. Já aconteceu com alguém? Ou esse pecado é só meu? Não é pecado, aconteceu com Jesus também. Acabamos de ler. Falou, gente. Até mais, Cleopas. Um abraço. Já deu, né? Porque Ele nos ama, gente. Ele vai sempre nos tratar. Mas tem uma hora que, por favor, mude. Porque ansiedade, preocupação, tristeza em todo o tempo, eu não estou falando de momentos, é uma forma de dizer para Deus: você não me é suficiente, eu não acredito no seu poder, você não vai conseguir me mudar. E aí Ele vai dizer: então eu vou continuar te amando, mas estou indo. Um abraço. Por favor, igreja, não perca a presença dEle, não perca Ele, não perca com suas preocupações, lamúrias, críticas. Todos nós temos.
Mas não deixe que isso ocupe de tal forma seu coração, de que você vire uma pessoa, uma companhia chata para Jesus. Eu estou orando, os meninos já me ouviram dizer isso várias vezes: Senhor, eu não quero ser um cara chato, eu quero ser um cara legal, eu quero que o Senhor tenha prazer de andar comigo, eu quero que o Senhor olhe para mim e diga: esse menino tem um coração bom, como de Davi, eu quero andar com ele. Andar com ele? Gênesis 5, 24, 6, 8 e 9. 5, 24. Enoque andou com Neymar. Enoque andou com Deus. E 6, 8 e 9 fala de um tal de Noé, que para piorar a situação para a gente, também andou com Deus. Com quem você está andando? Diz com quem tu andas. Então Jesus fez menção, mas aqui está, aqui a ficha caiu. Versículo 29, estou já terminando. Versículo 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E ele entrou para ficar com eles. Ele sempre faz isso. Ele não resiste. Ele não resiste quando alguém entra na igreja pesado, cansado, sobrecarregado, for uma companhia chatíssima para ele, mas de repente levanta as mãos e diz: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Aí ele já ia embora, eu vou voltar. E eu fico pensando que talvez Gabriel e Miguel olham assim. Ele sempre diz, ao longo da história, ele sempre disse que ia embora dela, mas ele sempre volta à igreja. Às vezes ele fica na porta batendo. Apocalipse 3:20. Porque nossas programações deixam ele de fora. Estava numa reunião há uns dias atrás, a presença de Deus, a adoração pegando. Eu virei para um discípulo, um filho na fé, e disse: eles vão parar. Não deviam fazer isso, mas eu sei que eles vão parar para dar avisos e tirar o filho. E ele o quê? Eu sei do que eu estou falando, só aguarda. Dito e feito. Aí fazemos. Não estou dizendo que não tem que fazer essas coisas, só estou dizendo uma coisa: sejamos sensíveis. Convidou, recepciona, ou não convida, só por educação. Não faz aquilo que muitos fazem: olha, quando estiver lá, passa lá em casa. Quando estiver visitando Natal, passa lá em casa. Aí a pessoa vai, convidou, recepciona. Convidou, abriu a porta, deixe ele entrar e fazer como ele quiser. Vai ter tempo para tudo, só que às vezes ele vai mudar as ordens. Então eles o constrangiram. Quando a igreja brasileira, né, que voltar a constranger Jesus, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com eles? Ele vai voltar a sentar na mesa com a igreja. Ele vai partir o pão. Nós vamos entrar no nível de comunhão com Ele na mesa e de revelação da Sua palavra como nunca antes provamos. Quando a igreja voltar a constranger Jesus a permanecer em nossas reuniões, em nossas vidas, em nossas casas. Sabe como é que se constrange Jesus para ficar? É quando depois de um dia de trabalho cansativo, você chega em casa e diz assim: Senhor,
Eu até queria tomar um banho e descansar. A minha alma até queria ir para o Facebook, Twitter e WhatsApp. Mas primeiro, Senhor, vem cá, Senhor. Eu preciso ter um tempo contigo, Jesus. Quando a gente começar a praticar isso em nossas casas, a presença de Jesus vai ser constrangida a ficar. E aí os cultos já vão pegar fogo quando alguém entrar e dizer assim: graça e glória. Tem alguém entendendo aí? Eu sei que tem pessoas que estão entendendo o que estamos falando. E aí, quando eles estavam na mesa da comunhão, porque comunhão é algo importantíssimo com Deus e uns com os outros. A mesa da comunhão. Toda a nossa reunião de discipulado com os meninos começa na mesa. O problema é que tem dia que eles não querem sair de lá. Na verdade, quase sempre. E aconteceu que estavam à mesa, versículo 30, e tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Aleluia. Vai acontecer isso com a igreja. Amém. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, acho que estavam chegando lá já correndo, desesperados: gente, olha, temos uma coisa para falar que aconteceu lá no caminho de Emaús. E aí de repente alguém chegou dos discípulos e disse: calma, o Senhor ressuscitou. Já apareceu a Simão, perdeu a graça. Versículo 35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então, para a gente orar, o que aconteceu com aqueles homens? Eles foram expostos às Escrituras. A ficha começou a cair e eles constrangeram aquele homem a ficar, mesmo ainda não reconhecendo. Por o constranger, sentaram na mesa, tiveram um tempo de comunhão precioso, e ali ele partiu o pão, que para nós também é um simbolismo acerca da palavra revelada. A gente tem comido muito alimento processado, viu? Cuidado com isso. Muito alimento processado. Os alimentos naturais são mais saudáveis. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Volte às Escrituras. Tem muito McDonald's espiritual por aí. Tem muito hambúrguer de carne processada, disfarçada de picanha. Seja chato. Seja um crente chato. Falou, fica assim. Confira. Como os bereanos e Atos. Mas para a gente orar, de repente eles lembram, e sabe uma coisa que vai nos ajudar? Lembranças. Deus já fez algo na sua vida? Deus já te abençoou? Já aconteceu algum milagre na sua vida? E quem disse que a torneira fechou? Volte a lembrar, porque o Deus que começou, Ele não para na metade, nem faz nada mal feito. Paulo nos garantiu que o Deus que começou a boa obra, Ele vai terminá-la. E aí eles começam a lembrar, e quando eles lembram, uma coisa vem na mente, ou melhor, duas. Quando ele falava das Escrituras, nosso coração ardia.
precisamos andar pelo caminho de Emaús, onde as Escrituras são expostas, onde Jesus anda conosco e onde nosso coração está em todo o tempo aquecido. Agora, a última coisa que eles fizeram, depois dessa experiência, eles permaneceram na aldeia de Emaús, voltaram para em último lugar, quantos desejam ter um coração aquecido? Quantos desejam ver o reino de Deus se manifestar na terra? Passa pelo caminho de Emaús, mas não em direção a Emaús. Volta para Jerusalém, a origem de tudo. Qual era a origem? Tinham tudo em comum. Atos 2, do 42 em diante. Tinham tudo em comum e perseveraram. Diga por favor, perseverança. Na comunhão. É o congregar, porque agora está na moda, né? Não, eu sou o cara, não preciso de igreja não. Vai nessa. Vai nessa. Vai nessa tua soberba independência. Tu vai ver onde é que isso vai acabar. Na comunhão é o congregar, no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. Voltar a Jerusalém é voltar ao início de tudo, a pureza, onde Jesus era suficiente, onde não havia CDs, DVDs, estrelas gospels, cachês, cruzadas tinha, onde Jesus era suficiente, onde a igreja perseverava na comunhão, na oração e na palavra. Quantos desejam voltar para Jerusalém pelo caminho de Emaús, um lugar onde temos o coração aquecido? Você deseja mesmo? Então, por favor, abaixe a sua cabeça e vamos orar. Manifestar o reino na terra, andando com Ele e andando como Ele. Mas o caminho é o de Emaús, mas não para a aldeia da tristeza, da ansiedade, da preocupação e da incredulidade. Andando pelo caminho de Emaús, onde nosso coração é aquecido em todo o tempo, mas de volta a Jerusalém. Sabe por quê? Porque Ele disse, ainda estando vivo, antes da sua morte, permaneçam em Jerusalém. Permaneçam. Eu ouço o Espírito Santo falar à igreja brasileira: igreja, minha amada igreja, vocês se distanciaram demais. Pega a rota do caminho de Emaús e volta para Jerusalém. O que é que cargas d'água Cleopas estava fazendo em Emaús? Se o Senhor disse, permaneça na cidade até que, porque eu tenho algo para fazer, eu preciso derramar sobre vocês o meu Espírito, e eu preciso que vocês sejam minhas testemunhas nos hospitais, nos presídios, nas esquinas, na igreja, nas casas, nos bancos, nos centros comerciais. Oh, eu envio sobre vós o meu Espírito para serem minhas testemunhas. Oh, la macacaçara da paz. Oh, a cama o todo aquele que o Senhor falou nessa manhã ao seu coração, eu quero chamar você aqui na frente para a gente orar. Não venha por educação ou por constrangimento.
Se o Senhor falou no seu coração, eu quero te chamar para a gente orar, em cima do que ministramos, para que você seja um agente do reino de Deus na terra dos viventes. Eu amo o Salmo 27, que foi lido aqui. Eu creio. Sabe por que eu vivo? Porque eu creio que eu verei ainda a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que ainda veremos um genuíno avivamento vindo, mas talvez ele venha de uma outra forma, como Jesus, que se colocou e não foi inicialmente reconhecido. Eu temo que o avivamento, quando vier, não seja inicialmente reconhecido por muitos. Quando Deus soprou seu Espírito no início dos anos 60 no Brasil, e houve uma renovação e houve a liberação do dom de línguas, muitos não reconheceram. Houve tanta confusão, houve tanta discórdia, houve tanta gente machucada, tanta gente ferida, tantos pastores expulsos de suas denominações. Era o Espírito sendo soprado sobre a nação brasileira, mas de uma forma diferente, porque os homens queriam que ele viesse num cício, numa brisa suave, como visitou Elias. Tem hora que ele faz isso sim, mas ele queria vir como um vendaval impetuoso, tal como Atos 2, de 1 a 4. Ou se ele vem de uma aparência diferente, esse é aquele mendigo que passou por nós, ou que passamos por ele no caminho para a igreja. Era Jesus. Do que ir tratando à medida que você caminha, o que é que tem ocupado tanto seu coração? O que é que vos preocupa? O que tem te preocupado em demasia? O que você anda, filha, tão entristecida? Eu quero andar contigo, eu quero falar com você. Eu tenho respostas nas Escrituras para te dar. Eu quero te levar pelo meu Espírito a um passeio nas Escrituras, e preciso começar do começo. Alguns pregadores, eu ouço dizer, o Novo Testamento tem que ter um lugar de destaque. Eu não concordo. Eu ouço alguns pregadores dizer, a palavra tem que ter um lugar de destaque. Eu também não concordo. Porque a adoração, para mim, a verdadeira, ela se mescla, ela prepara, ela anda junto com a palavra e vice-versa. E o antigo prepara o caminho para a revelação. Eu amo o novo, eu amo o Antigo Testamento, eu não consigo dar destaque em um. Agora, claro, o alimento do novo é diferente, no sentido de que lá já está o nosso mestre revelado. O antigo aponta para ele. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós. Eu quero andar, Senhor, pelo caminho de Emaús, onde as Escrituras são expostas, onde o coração está aquecido, onde nós te constrangemos a ficar
mesmo tendo um papo, mesmo tendo tantas preocupações e ansiedades e incredulidades, eu quero te constranger nessa manhã. Por favor, continua, Senhor, fica comigo, fica com os meus irmãos, não passe de nós. Não queremos ser uma igreja chata, uma igreja de barganha, interesseira. Eu não estou te seguindo atrás de pães e peixes somente, eu preciso deles, Senhor. Mas não é só pelo que me disseram. Agora eu estou como aqueles homens de Samaria que disseram agora: já não é mais mulher pelo que tu disseste. Agora os nossos olhos estão vendo e nós estamos crendo que este aí é o Salvador do mundo. É um nível de revelação pessoal, individual. Oh Jesus, nos leve por este caminho, não para a aldeia do esconderijo, não para a aldeia da fuga, da perseguição, mas de lá, pelo caminho de Emaús, de volta a Jerusalém. Eu sei, Senhor, que em Jerusalém tem perseguição, eu sei que minha cabeça poderá rolar, mas eu sei que lá também, Senhor, tem a origem, tem a pureza do movimento. Leva de volta a igreja, Senhor, seja tirando do Egito, de Babilônia, de Roma, ou de Emaús, eu não sei onde a gente foi se meter, mas leva de volta a igreja brasileira para o mover de Jerusalém, onde teu Espírito se move, onde há milagres, onde há comunhão, onde há cura, onde Jesus é suficiente, onde não há estrelas, nem nomes, nem coisas de homens. Oh Deus, e nessa manhã eu quero orar por você individualmente, para pedir, suplicar, que se tem alguém aqui andando ansioso, preocupado, entristecido, ou com o coração endurecido para crer, Ele te toque. Esse é o nosso ofício. E eu não estou isento dessas coisas. Por muitas vezes me pego preocupado, ansioso, entristecido, mas não entrego, porque eu continuo crendo. Sim, às vezes ansioso, outras preocupado, outras entristecido, mas decidi que andaria todos os dias pelo caminho do coração aquecido em direção a Jerusalém. Chute na mão, Senhor. Amado Pai, eu te peço, Senhor Jesus, como aquecesse o coração daqueles dois discípulos, e como pela exposição das Escrituras confrontaste a incredulidade, a ansiedade, a preocupação, a tristeza. Faz assim novamente nessa manhã. A nossa vinda aqui na frente é para te constranger. Não passe de nós, Senhor. Leva-nos de volta ao estilo de vida que te agrade. Eu não quero andar, Senhor, como as pessoas do mundo. Eu não quero andar com meu coração sobrecarregado de ansiedades, preocupações. O seu povo, disse o profeta Joel, jamais será envergonhado.
o seu povo jamais será confundido. Espírito de revelação para o pleno conhecimento da verdade vem sobre nós. Pai, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da verdade. Abre os olhos do nosso homem interior, do nosso coração, para entendermos, Senhor, a esperança do nosso chamamento, a riqueza da nossa herança entre os santos e a suprema grandeza do seu poder que exercestes em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, o colocando à sua direita, acima de todo principado e potestade, e para ser o cabeça, destes a igreja, o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Espírito de sabedoria e revelação. Senhor, eu não vim aqui pregar uma palavra, receber um tapinha nas costas e ir embora para minha casa. Estamos nessa hora final, Senhor, para decidir partidas. Eu preciso ver minha vida e a vida dos meus irmãos tocadas e transformadas para sempre, Senhor. Eu preciso ver, Senhor, sua igreja sendo uma multiplicadora do reino. Eu não vim perder tempo, Deus. Eu não vim trazer uma boa palavra. Eu não vim colocar mais um ponto na minha agenda. Eu não estou atrás de fama, nem de grana, nem de aplauso, pelo amor de Deus. Eu quero ver a igreja do Senhor queimando, andando com o coração aquecido, vivendo para Ele, por Ele, cumprindo o chamado, amando as pessoas, voltando para Jerusalém. Igreja, volta para Jerusalém. Chama